Olá a todos, bom dia, boa tarde, consoante o continente e consoante a zona que nos estiverem a ver. Hoje, nas conversas de bastidores, neste podcast da OMD, temos um convidado internacional, um convidado especial, que eu tive a sorte de conhecer há uns anos. Eu conheci aqui o Kleber num congresso que eu fui fazer a Ribeirão Preto, o Endovision, da família Camargo, do Maurício e do Rafa, grandes amigos, e eu já tinha curiosidade de conhecer o Kleber, conheci-o aí, e depois eu acho que eu tive a sorte de nos juntarmos novamente no doutorado, no doutoramento na USP de Ribeirão, e foi uma sorte para mim poder conviver, apesar de ainda pouco tempo, junto ao Kleber. Penso que vai ser uma conversa ótima. Eu tenho a certeza que vai ser uma conversa ótima, que vamos todos desfrutar, pois o Kleber é uma pessoa encantadora para estarmos juntos. E então, antes de mais, Kleber, muito obrigado. Queria-te agradecer a disponibilidade e a amizade para estares aqui. Sei que eu estive a fazer um bocadinho de pesquisa, ok? Da tua parte. E pelo que eu pesquisei, tu és de Brasília. Sim, nasci em Brasília. É? Que surpresa, que pesquisa. Eu nasci em Brasília. Nasci em Brasília. Nascido em Brasília e fizeste odontologia na Universidade Metodista, não é? De São Paulo. Sim, que fica em outra cidade. Ela chama Metodista de São Paulo por conta do estado de São Paulo. Mas ela fica em São Bernardo do Campo, né? Que é onde tu vives. Isso. É uma cidade que faz parte da Grande São Paulo, né? Porque a Grande São Paulo são mais de 30 cidades juntas, né? Que somam mais de 20 milhões de pessoas. E São Bernardo do Campo é a cidade onde tem a indústria automobilística, onde começou a indústria automobilística no Brasil, com a Volkswagen, Ford, a GM está aqui em São Caetano, então é uma região bastante forte do ponto de vista automobilístico. E tu optaste Brasília e mudaste, não é? Não, a sua pesquisa foi boa, mas você não conseguiria ir tão longe. Então. Porque eu só nasci em Brasília, sim, morei lá durante poucos anos da minha infância. Mas a minha cidade mesmo, a cidade da minha avó, a cidade da minha mãe foi para Brasília a trabalhar. Repara que Brasília foi inaugurada em 1960. Eu nasci em 65, então Brasília tinha 5 anos, né? Minha mãe foi trabalhar e acabei nascendo lá. Mas a minha cidade é uma cidade bem pequena, em Mato Grosso do Sul, né? O estado do Pantanal brasileiro. Uhum. E é uma cidade muito pequena, chamada Aparecida do Taboado, né? E eu estou aqui na Grande São Paulo, vamos chamar São Paulo, né? Faz 40 anos. Eu vim para cá com 16 anos para trabalhar e acabei ficando. E trabalhaste em quê? O teu começo de trabalho foi o quê? Então, eu nasci na odontologia dentro de um laboratório de prótese, né? Okay. E nada programado, Sérgio. Nada programado, né? Que coisa, quando as coisas não são programadas e acontecem naturalmente, parece que foram feitas para acontecer. Eu vim para cá com 16 anos para trabalhar e no laboratório de prótese eu fiz tudo, desde vazar os modelos em gesso, até a escultura, a fundição, usinagem, fazia os copings. A única coisa que eu não fiz foi aplicar cerâmica, né? Foi porque aí eu passei no vestibular, né? Eu não sei, sinceramente, como funcionam, né, a sequência de ensino em Portugal, mas aqui, terminando o ensino médio, faz um exame para entrar na faculdade.
E passei, e quando eu passei, eu comecei a trabalhar como assistente de um dentista. Então, eu vivia a odontologia o tempo todo. Que bom. E tens ainda noções dessa da prótese, ou depois de entrar em odontologia, acabou? Acabou Não, isso? não, não, não. Tenho sim, e os meus provisórios são muito bons. Acredito. Eu trabalho exclusivamente para protesistas, né? Uhum. E muitos dos meus indicadores preferem que eu remova a prótese, faça o provisório, faça o preparo para os retentores. Então, eu tenho o meu kit prótese aqui, né? Isso é uma Porque sorte. Isso é uma sorte para os referenciadores. Isso é uma sorte. eu não imaginava que faria endodontia, né? Porque o meu início na odontologia foi prótese. E depois como é que apareceu a paixão da endodontia? Como é que te Pois entrou? Puxa, olha só, eu tenho que voltar um pouquinho. Por que eu vim para cá, afinal, né, com 16 anos? Né? Porque lá em Aparecida do Taboado, 150 quilômetros para frente de Aparecida do Taboado, a minha mãe tinha uma pousada num lugar assim de ecoturismo, hoje é ecoturismo, né? Muito ermo, muito simples. E uma turma foi acampar lá e fiz amizade com eles. Um deles, né, era dentista, estava no a primeira turma da Metodista, e ele me viu desenhando. Eu sempre gostei de desenhar, né? E ele falou: você tem habilidade para desenhar. Se você quiser estudar em São Paulo, você pode ir para lá quando eu terminar os seus estudos e você tem emprego no laboratório do meu irmão. Então, essa pessoa é o meu pai paulistano. Eu fui adotado por uma família aqui, né? Nós não temos nenhum vínculo sanguíneo, mas a força da amizade que nos une é muito mais forte, né? Eu realmente vim para cá e ele era dentista e era protesista, né? Só que ele não gostava de endo. Como ele era a minha referência, vamos chamar assim, ele era o meu pai. E ele era muito bom protesista, ele era professor na Metodista, inclusive, professor de prótese. E quando você é filho de alguém muito bom e você vai seguir os passos dessa pessoa, todos os demais vão olhar você como o filho do É fulano. um desafio, é um É um desafio. desafio. Então, não é fácil você ser filho de alguém. E eu sentia isso, não que eu não tivesse orgulho de ser filho dele, Essa é a mas responsabilidade, não é? É o peso da mas eu responsabilidade. falo, puxa, eu queria fazer algo e ser reconhecido por mim mesmo. E aí, talvez o meu subconsciente tenha feito essa divisão, né? E ele ficou um pouco preocupado, porque talvez ele pudesse me ajudar na prótese, mas ele nem gostava muito de endo e não conhecia o meio endodôntico, né? Mas as coisas foram acontecendo. Eu terminei a graduação e voltei para fazer especialização na Metodista, né? E o meu titular, ele me viu na especialização, me conheceu mais de perto, né, o titular da disciplina. E quando eu terminei a especialização, eu fui convidado para ficar como professor. Então, foi algo assim, de novo, natural e fluiu. Não, é que normalmente é curioso, porque normalmente acaba-se ir para a endo, não é? Começar a fazer tratamentos endodônticos porque é o que nunca gostam e então é o que sobra, não é? E então neste caso, não é? Tu tens assim já apadrinhado, não é? Com o teu pai a parte da prótese, então aquela parte que se calhar não se gostava e que se calhar poderia crescer e evoluir foi que fizeste muito, muito. Olha, já fiquei com mais uma história tua. Diz-me uma coisa. Eu vi que é a tua primeira vez em Portugal. Sim. É a primeira vez que vens a Portugal, tu nunca vieste a Portugal. Não, isso, Sérgio, você não faz ideia de quão feliz eu estou. Eu diria assim, emocionado. E vou voltar para o nosso início de conversa. Vou voltar para Aparecida do Taboado. Eu estou aqui há 40 anos, mas não perdi os meus laços com a minha cidade, a minha sogra é de lá, né? E eu estudei durante toda a fase inicial, até o término do ensino médio, com um amigo chamado Antônio, né, Toninho para nós, e ele era filho de portugueses, os únicos portugueses da cidade. Seu Francisco Farinha Fouto
Dona Maria Marques, Nomes o Toninho tipicamente portugueses, não é? Isso, e a Ana. E eles são da região de Mação, né? Mação. E eu comecei a gostar da minha esposa quando eu tinha 14 anos, ela tinha 12. E ela era amiga da Aninha, então eu ia muito o pai do Toninho, o seu Francisco, o seu Chico, como chamamos, ele tinha um supermercado pequeno, né, que vendia, a gente chama de armazém, né? Sim. Né? Aqui é mais supermercado, mini-mercado. Sim, um mini-mercado. E ele morava nos fundos do mini-mercado. E eu ia lá para estudar com o Toninho, mas torcendo para que a minha esposa fosse visitar a amiga, né? Mas e eu ficava lá ouvindo as histórias do seu Chico com um sotaque diferente para mim, que era um menino pequeno numa cidade do interior de Mato Grosso do Sul, né? Puxa, realmente emocionante. Eu tenho amizade com o Toninho até hoje. A Dona Maria é madrinha da minha esposa, né? A nossa amizade é bastante sólida e foi meu primeiro contato com portugueses, né? Okay. Depois, evidentemente, que a vida faz a gente ampliar o nosso networking, o nosso contato. Eu tive um aluno de Portugal no curso de especialização em Endo aqui, e ele agora está em Paris, o Carlos Nascimento, né? Okay. E ele ficou bastante contente, né, quando eu liguei para ele. Eu tenho amigos da faculdade que foram para Portugal, né? Então, mas é a minha primeira vez. Pois, é bom, sabes que nós para já eu vi há pouco tempo que tinhas dito e que foi com emoção de saberes que é a primeira vez em Portugal. E é um congresso pós-pandemia, não é? Um congresso até que nós intitulamos um congresso dos reencontros. É um reencontro porque tivemos este tempo afastado, não é? Sem congressos, sem nada. E no teu caso, para além desse reencontro, também possivelmente com alguns amigos que acredito que vão estar lá para te abraçar dentro das possibilidades, mas para todos estarmos juntos. E é muito interessante porque eu ainda há pouco também estive num congresso e foi aqui ao lado, em Madrid, e é a emoção de uma pessoa estar um tempo afastado é proporcional como se fosse a primeira vez. Eu acho que então eu acho que para a tua parte vir a Portugal já com sentimento e voltar outra vez aos palcos, eu acredito que também venha a ser especial. Venha a ser especial. Tu lembras-te da tua primeira conferência? Quando é que foi e onde é que foi? Difícil, esta? Difícil lembrar da primeira conferência. Sim, foi em Londrina. Não, essa Londrina 2002 foi, não. Foi num CIOSP em 1996. Ok, o CIOSP é um 96. Congresso... Isto um não é para grande. fazer aqui um back to the time, ou seja, não é para tu voltares atrás e a mais recordações, mas é engraçado, porque eu vejo que tu és um viajante do mundo, não é? Tu tens alguma cidade em particular que tu sintas como foi especial a conferência e que foste, pronto, acredito que tenhas sempre bem recebido, mas que seja especial? Tens algum sentimento assim de algum local, algum país? Aqui no Brasil, nós temos muitos congressos de endodontia durante todo o ano. Quando eu estou falando nós temos, eu estou ignorando toda a pandemia, ou seja, vamos pensar numa situação real. Né? Real. E eu brinco, né, que alguns congressos são como o Grand Slam dos torneios de tênis. São aqueles, o Roland Garros, o Aberto dos Estados Unidos e assim por diante. E Belo Horizonte tem um dos grandes congressos de endodontia da América do Sul, né, que chama-se Canal. Então, ele chama Canal e o nome, o ano, né, a que ele se refere. Então, Canal 2019, Canal 2020. E é uma cidade que eu gosto, é um estado que eu gosto. Minas Gerais tem uma comida típica, tem um sotaque típico. Então, Belo Horizonte talvez seja a cidade que me marca por conta do evento, da grandeza do evento e do encontro, né,
Tanto que no último canal foi quando eu encontrei o Hugo, né? Hugo Sousa Dias. Isso, Também vai lá ou estar, seja, também vai lá estar, exatamente. Então, ele é realmente um evento que me une com meus amigos do Brasil e de fora, e a cidade é uma cidade que eu me encanto. Né? E fora Brasil, qual é que é aquela cidade? Tu fazes muito aí a América do Sul, não é? Poxa, você não vai me deixar em maus lençóis. Isso não pode passar aqui na América do Sul. Não. Vou dizer, tu tens carinho por todas as cidades, todos os países, mas, não é? Tens aí, há sempre onde nós... Eu acho que há diferentes cuidados na recepção, não é? Se falares num país como Peru, eu sou suspeito para falar. Eu adorei Santiago, né? Gosto muito. Eu tenho, assim, um grande número de amigos no Chile, e Lima, no Peru, sabe? Puxa, inclusive vou ter uma atividade online daqui uns dias com os amigos do Peru. Colômbia eu não fui ainda, né, para Bogotá. Eu estive em Colômbia, numa cidade pequena, mas foi algo bastante rápido. Mas um dos eventos que, talvez pela organização, pela maneira como ele foi conduzido e pela surpresa, Quito, do meu amigo left, né, esquerdo, né, que foi muito bom. É um dos meus inesquecíveis. Eu não posso, inclusive, também não vou responder a tua pergunta falando né? Tu vais-me nomear todos os congressos. Mas é que eu sabia que tu ias... Não, porque... a gente vai tendo histórias para contar de cada um, né? E olha, pegando nessa história, nisso, eu quero que tu, de certeza que tens muitas. Qual é que é aquela história mais caricata que tu tens em alguma? Opa, assim? Essa é clássica. Foi, inclusive, a minha primeira conferência fora do Brasil, na Argentina, em Rosário, né? Okay. E eu não falava uma palavra em espanhol, mas nada. E eu estava bem nervoso, eu estava preocupado, porque nós somos preocupados com, puxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não pude recusar o convite. E falaram, Kleber, fale português devagar. Claro, vou falar português. Não, tranquilo. Então, havia uma parte teórica e, depois do almoço, uma parte prática. Então, eu tomei o cuidado de pedir para um amigo passar todo o texto da apresentação em espanhol. Apesar de que a minha apresentação não tem muito texto, ela é focada em mim, aqui, né? Ela tem, às vezes, alguns insights de memória, né? Mas, ok, até aí estava em espanhol. E fluiu. Eu dei a apresentação em português, falando devagar, muitas imagens, vídeos, e depois vieram conversar comigo, foi tudo compreendido, ok. Almoçamos e eu me relaxei, fiquei todo tranquilo. Na parte da tarde, tinha um hands-on. E eu já estava mais à vontade, havia uma mulher do meu lado esquerdo, né? E eu falei, bom, agora vamos começar. Dei um instrumento, um instrumento de preparo cervical para ela e falei, comece com esse instrumento. Ela pegou o instrumento e falou, eu sou surda. E eu falei mais alto, mas me entende? E ela, eu sou surda. Aí eu, mas me entende? Aumentando o som. Aí alguém falou, Kleber, em espanhol, surdo é canhoto, é quem trabalha, ela não. E para nós, surdo é alguém que não escuta. Não escuta. E eu achei que ela não estava me escutando e comecei a gritar com ela. E aquilo, poxa, o espanhol, para mim, é muito complicado porque muda as palavras. É verdade. E aqui no Brasil, o espanhol, na América do Sul, o espanhol que se fala não é o espanhol da Espanha, né? É o castelhano, né? Um pouco mais arrastado. Muda bastante, né? Mas isso eu tenho noção. Mas falas, eu aqui quando vou, é um portinhol, não é? É um portinhol. Nós aqui falamos um portinhol porque eu acho que o esforço também, não é? E que acredito que é sempre, não é? O esforço de uma pessoa fazer uma apresentação a falar em espanhol, para quem não é nativo, eu acho que quem está a assistir também compreende. Por isso... Mas eu acredito que para vocês é muito mais fácil pelo contato que vocês têm com a Espanha, que está aí do lado. Mas o Brasil é uma ilha. O Brasil ele é rodeado pelo Oceano Atlântico e por países hispanohablantes. Ou seja, nós somos o único país que fala português
e não temos muito contato com o espanhol. Pela vossa dimensão, claro. Nós de avião, 1 hora estamos em Madrid, não é? Temos essa vantagem. Eu queria te perguntar aqui uma coisa, voltando um bocadinho atrás. Que sonhos é que tinha o Kleber Carvalho, estudante de odontologia? Olha, eu posso garantir para você que, do ponto de vista profissional, os meus sonhos não chegavam aonde eu consegui chegar. É gozado isso. Eu não tinha nenhuma ideia de que um dia eu iria ser professor de endodontia, de que um dia eu ia dar uma palestra de endodontia num evento, me tornar um professor de cursos de especialização, conhecido no bairro como endodontista. Não, eu talvez por pensar simples e por pensar pequeno, as coisas foram acontecendo, né? Eu nunca tive critérios competitivos, nunca passou pela minha cabeça ser o melhor, né? Quando eu olho para um colega, isso foi sempre parte de mim, eu vejo ele como alguém que faz tão bem quanto eu, não que eu sou melhor do que ele. Isso sempre foi assim, né? E não, nesse sentido sou realizado, né? A Realizado. tua humildade também é característica. Tu és uma pessoa que está bem com a vida, não é? Ninguém Uma consegue estar ao pé coisa, de ti mal, não é? uma coisa que não é necessariamente um sonho, também não programei, mas num grande centro como é Grande São Paulo, e talvez o fato de eu ter vindo de uma cidade pequena, isso está muito forte dentro de mim, e eu crio sempre uma cidade pequena no meu entorno. Eu moro a 400 metros aqui do consultório, sempre. Eu sempre trabalhei muito perto, eu venho a pé para cá, né? Eu levo caminhando como se estivesse num shopping 5 minutos, né? Para chegar no Muito bom. consultório. Isso realmente é bem A interessante. qualidade de Almoço vida, em casa todos os dias, né? Levo espetacular, meu filho na sim. escola e venho. Então, criei uma situação bastante confortável. Bom. E então, que conselho é que o médico dentista Kleber daria ao estudante Kleber? Puxa vida, essa é uma boa pergunta. Eu tive dificuldade depois em matérias básicas, sabe? Parece que aqueles 2 primeiros anos você fala, puxa, você pergunta para o professor, mas professor, aonde eu vou usar isso na minha vida? Aí o professor responde, na prova, e a prova faz parte da sua vida. Não, mas e depois, quando eu comecei a fazer especialização, eu falei, cara, eu devia ter focado mais na histologia, fisiologia, bioquímica, isso, mas evidentemente que recuperei, né? Mas eu tive a sorte de fazer uma faculdade com um forte empenho na parte clínica, né? Eu sempre costumo dizer, ler é importante, estudar é importante, mas você tem a vida inteira para se transformar num erudito na área que escolheu. E aqueles 5 anos de odontologia, eles foram muito bons na parte clínica, no como fazer e com o que fazer. Não deixaram de me explicar por que fazer, mas o por que fazer, ele tem muitas ramificações, você pode se aprofundar muito mais o resto da vida, né? Mas eu diria para o aluno Kleber, não baixe a guarda, né? Ou seja, se esforce. Eu não estou pedindo, Clebinho, para você tomar veneno, só estou pedindo para você se esforçar, se capacitar, né? Não fazer nada por achismo, né? Buscar exemplo de experientes dos outros. É muito bom aprender com o outro, e esse outro pode ser um cara mais velho, pode ser um cara da mesma idade, ou seu aluno, né? O tempo todo a gente está aprendendo, né? É mesmo, Tem sem dúvida. uma poetisa goiana brasileira que eu gosto muito, ela tem uma frase assim: quão nobre é ensinar o que se sabe e aprender o que se ensina. E a gente faz isso a vida toda.
Espetacular. Isso quase que dava para acabar, mas eu tenho tanto para conversar contigo que ainda vamos estar aqui mais um minuto, mas isso era perfeito para o nosso fecho destas conversas de bastidores. Eu tenho uma curiosidade, pronto, eu sei e vejo-te nas tuas fotografias, tu tens ali no teu filho um companheiro, não é? Eu vejo as tuas viagens e agora que dizes que o levas à escola e tudo mais, mas qual é que é o vosso hobby? É que eu vejo, eu para já ainda não percebi qual é que é o vosso time de futebol, porque vocês viajam por vários estádios, ainda não percebi se vocês são do Corinthians, do Palmeiras, ainda não me identifiquei. Mas perguntar especificamente qual é que é o teu hobby, não é? O que é que tu gostas de fazer com o teu filho, e depois da parte do futebol também quero que me digas isso. Nós somos muito ecléticos, né? Hobby, do ponto de vista esporte, o esporte que eu joguei bem quando era jovem, tênis de mesa. Joguei tênis de mesa de uma maneira, era um amador forte, nunca foi profissional, mas participei de muitos campeonatos. É um esporte que me encanta, né? Hoje o jogo continua rápido e eu já não estou tão rápido, né? Uma coisa que eu faço desde os 13 anos de idade é colecionar quadrinhos, comics, né? Mas um quadrinho especial, que é inclusive de uma editora italiana, a Bonelli Editore, que faz o Tex Willer. O Tex é do faroeste americano, mas aí na Europa é bastante famoso Dylan Dog, Martin Mister, não sei se você conhece algum desses nomes, né? Mas eu tenho mais de 2.000 exemplares, Meu porque Deus! aqui no meu consultório, isso aqui é uma casa, eu só trabalho para referidores, né? Então eu não tenho placa, não tenho nenhuma identificação, e é uma casa que eu transformei num consultório, e nos fundos eu tenho chama quintal, acho que é Sim, sim, quintal, sim, né? sim, sim. Que Pode ser um tem uma quintal. edícula, e lá na edícula ficam os meus livros de endodontia antigos e a minha coleção de comics. Eu tenho livros de endodontia de 1940, 1935, é hábito de colecionar. Uhum. Mas eu e o Leandro, a gente gosta de futebol, apesar que somos muito ruins. Eu não sou um bom jogador. Todo mundo, o brasileiro sabe dançar samba e jogar bola. Não sei dançar samba, nem sei jogar bola, né? É, e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de comentário Apple Polish, não. Somos fã do Cristiano Ronaldo. Isso aí é ponto pacífico. Eu e o Agradeço. Leandro Acho torcemos que bastante, né, para ele. é E excelente. sou corintiano. Sou corintiano. Corintiano. E o meu Ok. filho é São Paulino. A Né? sério, não conseguiste transformar o teu filho num corintiano? Deixei ele à vontade. Eu não quis fazer nenhuma pressão. Tentei um É. pouco até um limite que eu falei, tá, deixa Mas ele. também, pronto, eu não estou muito por dentro do momento do futebol, do brasileiro, mas também o São Paulo também não me parece que ele tenha feito a melhor escolha, não? Não está muito bem. Também não está bem. Pronto, era o que eu tinha ideia. Herbert, para acabar, vou-te fazer uma pergunta. Penso que as outras até foram bastante simples, porque és uma pessoa muito fácil e fácil de nós conversarmos. Se tu tivesses que criar um manual de sobrevivência nesta sociedade, quais seriam os teus mandamentos? Bom, nós somos seres sociais, né? Mas às vezes a vida em sociedade ela é um pouco complicada. Tolerância é fundamental que esteja dentro desse manual. A ética centrada no outro, né? Isso para mim sempre levei isso bastante em conta, né? Eu gosto de uma frase que diz: a família é o berço de tudo, né? Durante o meu mestrado eu estava numa situação um pouco delicada e o meu orientador falou: Kleber, a vida às vezes nos coloca em encruzilhadas. Se um dia você tiver que escolher entre alguma coisa e a família, sempre a família. E essa sempre foi o meu foco, né? Família. E a família hoje ela cresceu quando
o termo família, eu incluo os meus amigos. Amigos é fundamental. Ter família, ter bons amigos, de novo, ética centrada no outro, tolerância, porque a gente só vai longe junto, né? Sozinho não tem nem graça, né? Isto é um exemplo, acabámos de viver um exemplo disso, não é? Esta pandemia também nos trouxe isso, sem dúvida, sem dúvida. Kleber, foi um prazer. Eu vou aconselhar todos a estarem presentes no dia 4 para te ouvir falar, que vai ser sobre perfurações, não é? Perfurações radiculares, que vai ser como prevenir, tratar e o prognóstico. Tenho a certeza absoluta que vai ser uma palestra espetacular mesmo, e eu aconselho todos a estarem presentes, para estar a casa cheia, para um pós-pandemia recebemos o Kleber de braços abertos. Eu não tenho palavras para agradecer o convite, nem para agradecer esse nosso bate-papo aqui. Muito, muito obrigado a você e a todos os organizadores. Vou repetir, estou muito contente dessa oportunidade e eu devo ficar, acho que toda a quinta-feira e talvez a sexta, e estaremos mais do que à disposição para contar toda e qualquer história. Na verdade, vou voltar com muita história para contar. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado.